Oi, turma. Bom dia. Todos tranquilos? Todos bem? Vamos, então, à segunda parte do nosso exemplo 2. E vamos agora resolver a integral usando o teorema fundamental do cálculo. Vamos resolver. Não precisa anotar o que eu vou escrever aqui embaixo, é só para guiar o nosso raciocínio. Quando eu tenho uma integral de A até B, de f de x dx. O que diz o teorema fundamental do cálculo mesmo? Primeiro, eu calculo uma primitiva dessa função. Eu vou chamar essa primitiva de f maiúsculo de x. Depois que eu calculo a primitiva, eu coloco uma barra vertical ao lado dela. E repito os limites, A até B, de baixo para cima, né? Então, de A até B. Essa barra vertical é chamada barra de diferença ou barra de subtração, porque eu vou fazer uma subtração ou uma diferença. Para calcular a integral, o que eu faço? Eu pego o número de cima e substituo na primitiva, menos, pego o número de baixo e substituo na primitiva. Quando eu faço essa subtração, eu acabei de calcular a minha integral definida, tá certo? Então, o teorema fundamental do cálculo é uma receita de bolo. Então, vamos seguir a receita. Igual. Lembra sempre que a primitiva, você vai escrever ela entre parênteses. Aqui, x² é uma potência. Vamos lembrar como é que é a primitiva de uma potência? Você soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Então, o expoente aqui é 2, né? 2 mais 1, 3. Então, a primitiva de x ao quadrado é x a terceira sobre 3, menos. Aqui é um produto e o primeiro elemento é uma constante. Quando eu tenho um produto e um elemento é uma constante, vamos lembrar como é que eu faço? Deixa a constante parada e faz a primitiva só da segunda. Então, aqui, olha, deixa o 4 parado e faz a primitiva somente do x. Como é que é a primitiva de uma potência? Soma 1 no expoente e divide. Quando o x está sozinho, o expoente vale 1. Então, 1 mais 1, 2. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. Mais a primitiva de 6 é 6x. Coloca uma barra e repete os limites da integral, de 1 até 4. Olha só, eu ainda não vou substituir, eu vou dar uma arrumada nessa expressão. Repara que aqui, olha, eu posso simplificar esse 4 com 2, vai ficar 2x ao quadrado. Então, eu só vou arrumar a expressão. Simplificando, né, o 4 com o 2, vai ficar 2x quadrado mais 6x. Uma barra e repete os limites, né? E agora, o que eu vou fazer para calcular a minha integral? Seguir o teorema. Pega o número de cima e substitui na primitiva, fazendo f de b. O número de cima é o 4. Então, eu vou substituir o 4 aqui, olha. Vai ficar
4 elevado à terceira sobre 3, menos 2 vezes 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4. Menos, agora substitui o número de baixo na primitiva. O número de baixo aqui é 1. Substitui o valor 1 aqui, olha, na primitiva. Substituindo 1 aqui, vai ficar 1 à terceira sobre 3. Menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Vou apagar aqui porque eu já usei o teorema, né? Já segui o teorema. Bom. Cuidado aqui para não errar. Fazer 4 vezes 3, 12. 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar 64. Dividido por 3. Menos. A potência tem prioridade, hein? 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. Mais 6 vezes 4 é 24. Menos 1 elevado à terceira é 1. Faz a potência primeiro. 1 ao quadrado é 1. Vezes 2 dá 2. Mais 6. Continuando aqui. Vai ficar 64 sobre 3. Menos 32 e mais 24 vai dar menos 8. Aqui vai ficar 1/3. E menos 2 mais 6 vai ficar mais 4. Agora, vamos tirar esses parênteses. Esse primeiro parênteses, eu posso tirar ele sem nenhum problema. Agora, cuidado, hein? Sempre que tem o sinal de menos na frente de um parênteses, para você tirar esse parênteses e jogar fora, esse sinal de menos inverte todo mundo que está lá dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar assim, olha, menos com mais é menos. E menos com mais dá menos. Então, cuidado, hein? Esse segundo parênteses, por causa desse menos, para você tirar esse parênteses, esse sinal de menos inverte o sinal de todo mundo lá dentro. Olha bem, como tem fração, eu vou tirar o mínimo. Quando a gente tira o mínimo, como é que faz a conta? Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 é 1. Vezes 64, 64. Menos. O denominador desse 8 é 1.
Então, 3 dividido por 1 é 3. Vezes 8, 24. Menos. 3 dividido por 3 é 1. Vezes 1 dá 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos. 3 dividido por 3. Ou aqui, né? Desculpa. 3 dividido por 1 é 3. Vezes 4, 12. Vamos fazer essa conta agora? 64 menos 24 é 40. 40 menos 1, 39. 39 menos 12, 27. Sobre 3. Gente, observação. Vamos supor que aqui em cima deu um número assim, por exemplo, 32 sobre 3. Se você quiser dividir na calculadora e colocar dois números depois da vírgula, pode. Mas se der, por exemplo, 32 sobre 3, pode deixar na forma fracionária, tá? Tá correto. Só que esse caso aqui eu consigo dividir, né? 27 dividido por 3 é 9. Vamos fazer uma revisão da aula anterior? Não precisa copiar isso aqui, não. Isso aqui eu fiz no vídeo passado. O que nós tínhamos aqui, né? Quando eu fiz o gráfico dessa função aqui, x² menos 4x mais 6, nós tínhamos achado uma parábola assim. E essa integral foi feita no intervalo de 1 até 4. Então, foi feita no intervalo que vai de 1 até 4. E o que essa integral está calculando é essa área aqui da região. O que eu gostaria que vocês percebessem é a importância do teorema fundamental do cálculo. Quando essa função, que está dentro da integral, é uma reta, essa região entre a reta e o eixo x, ou ela dá um retângulo, ou ela dá um trapézio, ou ela dá um triângulo. Mas essas figuras, retângulo, trapézio, triângulo, têm fórmulas para calcular a área, tá certo? Por exemplo, retângulo é base vezes altura. Mas, quando a minha função é uma parábola, é um arco curvo assim, ó, não existe fórmula, tipo assim, base vezes altura sobre 2, que calcula a área de baixa grafo de parábola. Não existe. Então, a única maneira de você conseguir resolver essa questão é usando o teorema fundamental do cálculo. Então, quando a função aqui dentro é um pouco mais complexa, é uma função do segundo grau, uma função de terceiro grau, tá certo? Então, nesse caso, só sai usando o teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então, assim, por isso a importância desse teorema, porque tem horas que aquelas fórmulas que a gente viu lá no ensino médio, área área de retângulo, área de triângulo, área de trapézio, não serve aqui. Só serve o teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então, o que nós acabamos de ver aqui? Que a área dessa região entre a parábola e o eixo x vale 9. Se por acaso, relembrando, né, o x e o y tivessem centímetros, aqui seria 9 centímetros quadrados. Se fosse em metros, seria 9 metros quadrados, que é uma área. Como não foi falado as unidades de medida, a gente conclui escrevendo assim, né? 9 UA, que significa 9 unidades de área, tá certo?
E com isso, a gente conclui o nosso exemplo 2 de Teorema Fundamental do Cálculo. Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom.